Ó, ai meu Deus, tô muito nervoso pra essa, que eu acho que você não vai acertar. Vai. Funil. Derramando água no funil. Café. Filtro de café. Filtro de telescópio. Tá. A primeira palavra é filtro. A segunda palavra é filtro. A primeira palavra. Que isso? Espaço. Atlas. Universo. Mundo. Grande filtro. Yes. Consegui. Eu falei, eu vou começar pelo filtro, que talvez ela já engate. Eu sou o Rubinho, Astrofísica, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Antes de mais nada, queria agradecer aqui, a gente foi lá num evento que é a Feira Vegana, que acontece todo mês, lá perto da Vila Mariana. Eu vou deixar aqui um link. É só ir até o metrô Ana Rosa. Isso, vai lá no metrô Ana Rosa, dá pra ir a pé, se informe mais, eu vou deixar aqui o link aqui, pra vocês. Eu acho que eu vou deixar um link aqui pra vocês, eu preciso procurar esse link. Mas eu vou deixar esse link aqui. A gente encontrou o Vegetariango, né? Mó legal, mas não comemos o lanche dele porque tinha acabado. Então a gente... muito tarde, então não cheguem tarde. Mas se você é vegetariano, vegano, essa feira é legal. A Day adorou. Ainda tem sorteio, ganhei uma essência de óleo que a Day odiou. Mas tudo bem, é a vida, né? Mas hoje eu quero falar sobre um tema, mais um vídeo do Guga Perguntou. Toca a vinheta do Guga Perguntou. Aí, essa vinheta é incrível. Horas de trabalho do Gui. Pois é, a vinheta do Guga Perguntou, porque o Guga perguntou exatamente o que é o grande filtro. E eu acho que é uma ótima pergunta e a gente pode discutir sobre isso. Já vou falar do grande filtro, mas aqui você vai descobrir agora. Você vai aprender agora sobre o grande filtro. E considera já se inscrever no canal, porque depois você esquece, eu vou ficar chateado. Então dá um like já curte, já comenta aqui embaixo aqui se a minha imitação foi perfeita. E é claro que foi. O pessoal pede muito pra Day fazer mímica, mas ela não quer aparecer na tela. Já tentei. Ela não quer vir aqui. Ela é tímida, ela não vem aqui, então não adianta. Se eu for fazer mímica, eu vou ficar aqui parado. Vocês vão ficar vendo eu falando, vai, não sei o que, vocês nunca vão saber aqui como ela é. Mas ela é péssima em mímica, péssima. Isso é um dom meu. Isso é o meu dom. Eu sempre fui bem na imagem e ação. Então vamos parar de enrolar, senão a gente perde os astrotubalistas e bora pro vídeo. Então no vídeo de hoje a gente vai falar uma coisa legal, que é sobre aliens. Olha que legal. Aliens. Coisa que o Schwarza mais adora falar. Não é exatamente sobre aliens, mas sobre a possibilidade de aliens. Em que aí a gente vai entrar na história do grande filtro. Mas para isso, para chegar no grande filtro, eu vou falar sobre vários pontos e conceitos que mereciam vídeos próprios. Até comenta aqui caso você queira um vídeo próprio. Mas vamos falar só sobre o grande filtro aqui, beleza? Por exemplo, primeiro vamos dar uma olhada. Eu acho que para exemplificar melhor o grande filtro, a gente tem que falar sobre a equação de Drake. Olha que beleza a equação de Drake. Olha que coisa horrorosa. Como diz o Sheldon, na verdade, a equação de Drake, eu vou falar aqui, ó, vou falar de cabeça. É uma equação que calcula o número de civilizações capazes de se comunicar relacionando a taxa de formação das estrelas vezes a fração provável das estrelas que têm planetas, vezes a fração provável de planetas que abrigam vida, vezes a fração provável de planetas que desenvolveram vida inteligente, vezes a fração de espécies inteligentes que podem e querem se comunicar, e vezes o tempo de que a tal civilização existiu. Falei tudo de cabeça, viu? Que nem o Sheldon. Que ele fala naquela cena que ele pergunta, você tá falando da equação de Drake? Que é a fração vezes x, não sei o que, lembra? Você conhece? Lembra dessa cena? Eu adoro essa cena, mas eu não queria decorar umas coisas assim, pra soltar assim numa conversa, né? Por isso que eu tinha decorado aquele poema lá, agora eu esqueci já. Era brilhoso, as lesmoliças tovas rodavam e reouviam nos gramiúvos. Estavam musicais as pintalovas e os momiratos davam griúvos. Você lembra ainda? É, mas o resto é só esse comecinho. Eu falei equação correndo, mas fica calmo, vamos tentar explicar mais ou menos essa equação. Na verdade, isso é uma formulação feita pelo Frank Drake em 1961, em que ele estava tentando estipular um valor provável de existência de vida. Assim, qual é o número de civilizações que a gente tem aí provável da gente conseguir se comunicar? Lembrando que essa equação é só uma estimativa, uma primeira aproximação, só pra gente ter um número, né? Se a gente quisesse criar uma estimativa, o que a gente poderia colocar numa equação? E essa foi a ideia dele. Inclusive, dois físicos, o Giuseppe Cocconi e o Philip Morrison, na época eles estavam discutindo sobre qual seria a melhor emissão de rádio para poder identificar uma civilização, para uma civilização se comunicar, e até eles falaram que chegaram à conclusão que seria o hidrogênio. Então é um assunto que estava sendo bem discutido na época, de ter a possibilidade ou não da gente bater um papo aí com aliens. Mas então vamos discutir profundamente essa equação. Se a gente olhar essa equação corretamente, a gente vai ver que alguns termos dessa equação a gente já entende ela melhor. Alguns termos a gente já estudou, a gente já consegue prever, por exemplo, a taxa de formação de estrelas e evolução de sistemas solares. Solares não, de sistemas planetários. Mas esse é um termo, por exemplo, que a gente já está estudando, a gente está evoluindo muito a ciência, a gente está entendendo mais sobre a evolução, e aí a gente consegue chegar a valores até razoáveis.
Mas alguns termos a gente não faz ideia. Por exemplo, a porcentagem de civilizações que querem ou podem se comunicar com outros sistemas. Isso é um número que a gente vai chutar. A gente não tem a menor ideia ainda de estimar esse número. A gente só chutaria ele. Um número razoável, assim. Tipo. E acontece que se a gente usar números bem pessimistas nessa equação, números bem pra baixo, assim, não existe nada. Uns números, Sérgio não acredita em aliens, então não existe. A gente vai obter um número de civilizações enorme, assim, uma quantidade absurda. E aí a gente entra no famoso paradoxo de Fermi, que também merecia um outro vídeo aqui. Você não tinha feito? Eu não lembro, não sei. Comentei, fiz. Eu acho que você fez. Porque a ideia do paradoxo, assim, sendo bem sucinto pra você, é a seguinte. Se a gente tem uma quantidade absurda de civilizações que a gente pode se comunicar, cadê essas civilizações? Porque a gente não consegue comunicar com ninguém. Então a gente tem um paradoxo aí. A gente consegue se comunicar com um monte de gente e a gente não se comunica. E aí chegamos ao título desse vídeo, que entra a teoria do grande filtro. Eu tenho que começar a apresentar você durante os vídeos também. Porque as pessoas perguntam, quem é essa outra pessoa? Às vezes acham que é a Miriam. Não é a Miriam, é minha esposa aqui, a Dai. É a revisora, diretora e produtora, câmera e do resto dos vídeos. Eu só fico aqui e falo. Eu escrevo o roteiro. Eu podia deixar ela escrever o roteiro, mas a gente não teria a mímica. Então é melhor escrever, né? A realidade é que eu só acompanho as gravações. Mas você é revisora, você é a câmera, Mas você é tudo. revisora na hora. É, você é revisora referida tempo aqui, real. em tempo real. Porque senão ela já reclama aqui. Vocês não sabem, mas às vezes ela fala alguma coisa, ela fala, não, muda isso aí, tá? Ela fica aqui cortada no vídeo. Mas vamos pro vídeo, voltando pro vídeo que a gente tá criando um making off aí. Pois é, o grande filtro ele foi proposto em 1996. E ele foi proposto por um cara chamado Robin Hanson, num ensaio online. Ensaio online, porque eu falei enrolado, só se você não percebeu, eu... Acho que ele está um pouquinho fanho, que eu acho que ele tá gripado. Acho que eu tô gripando. É essa troca de frio. A ideia é a seguinte, a gente tem uma série de caminhos evolutivos que a gente passa, a gente chegou aqui graças a esses caminhos evolutivos. A gente foi evoluindo e percorrendo alguns caminhos. Por exemplo, se eu fosse falar aqui pra vocês, a gente precisou que o nosso sistema solar se desenvolvesse e o nosso planeta ficasse em uma posição correta. A partir daí começaram a nascer moléculas complexas. Depois começou a ter vida unicelular. E aí tivemos um grande pulo aqui, ó, fazendo um mega pulo aqui, porque a parte biológica eu não manjo. A gente chega então aos animais. E daí em diante até a gente conseguir desenvolver tecnologia para poder se comunicar com alguém fora do sistema solar. Perceba que a gente tem vários estágios aqui. E a ideia do grande filtro é que num ensaio que foi denominado como o grande filtro, nós já passamos dele, e se em algum desses momentos a gente tem um grande filtro, algum dessas passagens evolutivas é incrivelmente improvável ou impossível. E aí a pergunta, se é nessas passagens evolutivas ou nas próximas? Calma, vou chegar lá para explicar melhor. Pensa comigo, se a gente tem esses estágios evolutivos, se existe um grande filtro que impede, que torne algum estágio improvável, praticamente impossível, talvez seja esse o motivo da gente não encontrar a vida, porque em algum momento daí a gente tem um grande filtro que impede a vida de chegar lá. E assim impede que a gente encontre civilizações no nível que a gente quer encontrar, parecidas com as nossas. Mas eu acho que o maior problema é a questão da distância. Aí é que tá. Não é só, a distância é um fator, mas não é só ela. Eu vou explicar melhor na próxima série. Pensa comigo, se a gente tem esses estágios evolutivos, e a pergunta que o artigo faz é, se existe um grande filtro, que é tipo, se algum estágio desse é muito improvável, a gente não tá calculando corretamente o número de civilizações. Porque se algum estágio é muito impossível, essa porcentagem entra naquela equação. Então o número de civilizações parecidas com a nossa cairia absurdamente. Claro, tem a distância também. Mas mesmo com a distância, o número de civilizações é tão absurdo que a gente deveria conseguir, né, conversar. Essa é a ideia do paradoxo. É um questionamento contra a distância. A ideia de que a gente acredita que é a distância. Que na verdade talvez a gente precise de um outro fator para entrar nessa equação que a gente não tá sabendo qual que é. E eu acho muito espertinho isso aí. Porque a gente realmente, talvez a gente não entenda todos os estágios que tem. E aí tem uma outra coisa, que é a pergunta, a provocação que faz no artigo, é que a gente já passou por esse filtro. Sabe por quê? Por quê? Porque o que falta no nosso próximo estágio evolutivo? A gente começar a colonizar outros planetas, outros lugares. Será que na hora que a gente começa a desenvolver a capacidade de avançar, de colonizar, de começar a ir para outros planetas, a gente tem um filtro aí? Porque, por exemplo, sei lá, quando a gente atinge esse estágio, alguma coisa acontece, a gente não consegue chegar porque a gente tem uma guerra, porque a gente destrói o nosso planeta. Será que todos os planetas, quando eles começam a avançar evolutivamente, tecnologicamente, industrialmente, eles começam a destruir o planeta deles, morre todo mundo e já era, não tem planeta? Que é, por acaso, é o que parece que tá acontecendo com a gente tá destruindo o planeta Terra. Pode ser. São perguntas que a gente nunca vai ter a resposta. E aí entra uma coisa interessante que fala assim, se a gente encontrar vida biológica, vida celular, vida simples em Marte, significa que Marte evoluiu vida, mas não chegou no nosso estágio. Então pode ser que a gente passou do grande filtro, que a gente chegou no nosso estágio, entendeu? Mas se a gente encontrar vida evoluída como nós e eles morreram, será que a gente não passou do
grande filtro. E aí Marte, quando chegou, encontrou o grande filtro e morreu todo mundo que tava lá. E aí a gente ainda vai chegar nesse grande filtro. Pois. Tem um livro muito legal que fala sobre a vida complexa, a vida simples, a vida dos extremófilos, e é bem legal recomendar, que se chama Sós no Universo. E aí ele traz essas De quem questões. é esse livro mesmo? Ah, eu esqueci. Tá, eu vou colocar aqui as indicações do livro aqui, ó. É muito bom esse livro, que ele explica de tudo isso, de todas essas dificuldades que tem para encontrar Perguntas vida complexa. filosóficas, né? Exatamente. Então o questionamento que o Hanson faz é que talvez tem mais um fator que a gente não tá colocando nessa equação. E se esse fator existe, esse grande filtro, ele tá pra trás ou ele tá pra frente? A gente passou dele ou a gente vai encontrar ele? Ou será que quando a gente desenvolve... Ou podem ser mais do que um grande filtro. Pode. Mas tem uma opção otimista, que é a opção Star Trek. As outras civilizações só entram em contato quando a civilização avança pro motor de dobra. Então todas as civilizações estão... Deixa quieto, deixa os caras descobrir sozinhos. A hora que eles conseguem chegar no motor de dobra, a federação entra em contato com essa, fala, finalmente vocês chegaram no nível. Que é uma opção otimista, sim. Eu gosto muito dessa opção, mas eu não acredito que vai acontecer. Não, Outra opção também é você dar like no nosso vídeo, porque você dando like no nosso vídeo, você ajuda a gente a divulgar mais, a gente chega a conversar com mais pessoas, esse vídeo vai para mais pessoas, e aí pode ser que ele seja emitido aí pro espaço e chegue em alguma civilização. Que é óbvio que os aliens só assistem os vídeos que tem mais likes. Você pode ver o canal do Schwarz, só tem alien assistindo. Os aliens adoram. Aliás, você já deu like para garantir a nossa emissão aí pelo espaço? E você acha que a gente passou do grande filtro ou vamos passar? Se você quiser contribuir com esse canal, você também pode dar aqui um valor que tocar no seu coração no nosso QR Code, ou então se tornar membro do canal. E aqui ó, o nosso e-mail para patrocínio. E caso você queira saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Eu apontei para cá, é para cá. E aqui ó, vou passando aqui nossos inscritos. Se você quiser ver mais vídeos desse canal, a gente fez muitos vídeos já falando sobre vida, sobre paradoxo de Fermi, algumas outras coisas. Acesse o nosso canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.